Olá, caros alunos, espero que estejam todos bem. Eu sou o professor Fábio e hoje iremos tratar do realismo em Portugal, para explicar suas características e também falar de alguns autores importantes. Como eu disse na introdução, o realismo, que eu aconselho que assista, caso não tenha visto. O romantismo na Europa se encontra esgotado. Isso acontece, sobretudo, pelo avanço das ciências, da filosofia, da tecnologia da segunda metade do século XIX. Mas como que isso aconteceu em Portugal? O que mudou na segunda metade do século XIX nesse país fragilizado por uma crise econômica após a independência do Brasil? Primeiro, começa com um monte de estudantes da Universidade de Coimbra em 1860, que ficam entusiasmados com as novidades vindas da França. Isso faz com que eles comecem a rejeitar os modelos considerados antiquados, ultrapassados e que seriam um sinal de atraso da cultura de Portugal. Então acontece a chamada Questão Coimbrã, entre os anos de 1865 e 1866, com dois grupos rivais de escritores que não concordavam com a forma que a literatura deveria ser. De um lado estavam os românticos, cujo mentor intelectual era Antônio Feliciano de Castilho, um poeta de prestígio dentro da escola romântica. Do outro lado estavam os realistas liderados por Antero de Quental e Eça de Queiroz, buscando uma renovação, uma mudança nas artes que rompesse com o passado romântico. Esse segundo grupo não apenas queria uma literatura nova, queria também uma renovação completa na cultura e na sociedade portuguesa, propondo a valorização da racionalidade e expondo as fraquezas das classes mais elevadas. Então, formaram um grupo chamado de Nova Geração, ou Geração de 70, com o objetivo de bater de frente e produzir literatura com a nova visão de mundo. Primeiro precisava mostrar o quanto Portugal era um país decadente em várias esferas, como artística, social, política e até econômica. Em segundo lugar, propor meios de mudar essa situação por intermédio de uma reflexão sobre a própria realidade. Em outras palavras, isso quer dizer que para estes escritores era preciso se valer de toda uma teoria materialista que justificasse suas ações. Não faria mais sentido o idealismo existente no romantismo e em diversas correntes filosóficas. Também seria necessário uma literatura em prosa, com maior profundidade, sem se prender a temas como a melancolia, amor impossível e tudo que era considerado excessivo. E, na verdade, o que incomodava mesmo esses escritores era o quanto as obras dos românticos eram desconectadas do cotidiano, ou seja, eram chatas. Elas não conseguiam acompanhar todas as mudanças que ocorriam e faltava criticidade em relação ao mundo dessas obras. Diferentemente do que acontecia na França, do que vai acontecer no Brasil, o realismo português vai render frutos tanto na poesia quanto na prosa. Isso é possível principalmente em virtude de dois escritores se unirem pelo ideal de renovação, ainda que fossem todos muito diferentes. O primeiro grande nome da poesia do realismo é o Antero de Quental. Para ele, a literatura deveria se focar em mostrar o conteúdo da época e não apenas da forma. Os autores românticos, por influência de Feliciano de Castilho, tinham uma fixação enorme pelas normas que regiam a construção poética, a ponto de existirem manuais de como escrever bem. É muito nítido que Antero de Quental era o mentor ou o principal mentor intelectual da geração de 70, pelo menos na sua origem. E com o tempo isso foi se alterando, pois ele passa uma literatura extremamente racional para uma que reflete seus dramas pessoais e mais ao final da vida ele larga toda essa base teórica do realismo e começa a ir para um lado mais espiritual que vai aproximar ele de uma outra corrente literária que começa a ganhar força também, que é o simbolismo. Justiça, razão e verdade são os temas mais importantes que vocês vão encontrar na poesia do Antero de Quental. Porque para ele isso representa a racionalidade, porque representa a virtude das ciências que eram vistas como uma solução para toda a humanidade.
Então ele escreve toda uma poesia com as temáticas que vão desde a história até uma reflexão de como o conhecimento é capaz de transformar e modificar as percepções das pessoas e expulsando, jogando para fora todo esse romantismo. E para transformar as percepções das pessoas, na terra de quintal, ele começa a ignorar toda essa estilos da ironia. E para ele, ser irônico era ser racional, ser romântico, que as mensagens fossem claras. Ainda que depois, quando ele está perto de morrer, ou perto de se suicidar, né, ele vai entrar em temas menos racionais e ele entra em conflito consigo mesmo, pois ele tem uma tristeza extremamente forte. E ele também começa com uma primeira teoria do que seria o realismo português. E essa teoria foi baseada nos estudos, sobretudo de filosofia, muito inclusive de filosofia alemã. Então o caráter da filosofia dele era muito mais racionalista e que permitia uma crítica a todas as hipocrisias do país e todos os seus problemas sociais. Um outro escritor importantíssimo é o Eça de Queiroz. Ele é um escritor de vários romances com a intenção de provocar mudanças e balançar o status quo da cidade portuguesa, tais como o Crime do Padre Amaro, o Crime do Basílio, os Maias, entre outros. Você fala também que existe uma preocupação em mostrar a sociedade portuguesa tal qual ela se apresenta, sobretudo das pessoas de classe mais alta. E o Eça de Queiroz, ele era estudante de Direito na Faculdade de Coimbra, que eu já falei antes, e também ele era um dos idealizadores do que seria a chamada prosa portuguesa. Ele começa a escrever perto do final do curso de Direito, ele vai escrever nos folhetins chamado Notas Marginais, lá na Gazeta de Portugal. E como era algo muito novo, e a pessoa começava a estranhar, achar aquilo muito feio, muito estúpido, ou seja, ninguém dava bola. Já tudo de péssimo gosto. E com o tempo, o Eça de Queiroz vai evoluindo como escritor. E a gente divide o Eça de Queiroz então, em 3 fases bem distintas, e que elas são muito diferentes, elas mostram momentos da vida dele, da produção intelectual dele, muito distantes. Na primeira fase, a gente começa pela obra chamada Prosas Bárbaras. Nesse livro tem muita influência do Victor Hugo, assim como também dos simbolistas franceses, e que esses simbolistas também vão voltar lá no final da vida dele. E ele tem uma visão menos materialista e mais espiritual das coisas. E com Prosas Bárbaras ele queria trabalhar de uma forma diferente com as metáforas, diferente do romantismo, trazer metáforas menos óbvias. E na segunda fase, que ele se torna conhecido como escritor do realismo. E quando ele publica o Crime do Padre Amaro, o Crime do Basílio, a Capital, o Conde de Abranhos, os Maias, e todos os livros importantes por trazerem ao leitor um retrato da sociedade portuguesa sem nenhum tipo de floreio, ilusão ou maquiagem do romantismo. E já falando do Crime do Padre Amaro, vamos comentar um pouquinho sobre ele. O Crime do Padre Amaro é uma crítica ao clero português, que é uma característica muito forte de Queiroz. E ele critica porque o clero influencia a burguesia do interior, que é considerada uma burguesia provinciana, ou seja, extremamente atrasada. É a história de relacionamento entre o Padre Amaro e a Amélia, que é uma moça muito jovem. E que mostra como a religião ela é passiva de ser discutida e posta à prova as questões das moralidades, o voto celibatário, quer dizer, o padre não pode se casar, desde lá do Concílio de Trento e tudo mais, mostrando que isso é uma grande hipocrisia. E para resumir, que é uma história bem longa, a Maria Amélia dá o rala e tem um filho. Só que aí o Padre Amaro não quer reconhecer o filho e doa a criança para uma família que mata crianças. E esse é o crime do Padre Amaro. E ele não renuncia, mesmo tendo esse relacionamento com a Amélia. Já que eu falei dela, o que acontece com a Amélia? A Amélia ela é incapaz de conviver com a morte do filho e o padre ali na posição onde ele estava. Então ela morre de tanto desgosto. E isso escancara toda a hipocrisia da religião cristã e também dos votos sagrados, dos juramentos, que ninguém segue e que todo mundo enxerga como uma imagem santificada de todos os religiosos, ou imaculados. Agora, em O Primo Basílio,
Aí já temos uma outra frente que o Essa de Queiroz ataca, que é a família. Inclusive, se parece muito com Madame Bovary, que eu comentei lá no primeiro vídeo de introdução ao realismo. Começa quando tem um casal com Jorge, que é um funcionário público bem-sucedido, e Luísa, que é uma mulher educada, como a Emma do Madame Bovary, que ela lia muito romance romântico e ela começa a imaginar que o mundo é igual que estava nos livros. E além disso, você tem um grupinho de amigos lá do casal que cada um deles representa uma faceta da sociedade portuguesa. Eu não vou entrar em detalhes, embora seja importante, não é o foco aqui da aula. E a Luísa também era amiga de uma moça chamada Leopoldina, que é porque ela tinha muito amante, ela saía, ela pegava geral. E o Jorge falava que assim, não fique com essa mulher, porque ela é uma influência para você. É porque não rola, essa mulher ela é muito saidinha. E tem duas postas assim, fundamentais para a história, que são as duas empregadas, que é a Joana e a Juliana. A Juliana é aquela pessoa amargurada, triste, e que ela queria se tornar patroa. E aí o Essa de Queiroz ele justifica todo o ódio que essa empregada tem, porque ela recebeu muito maus tratos, todos os patrões que ela teve, e ela então vai mostrar que ela tem um rancor, um desejo de vingança enormes. Então, com base nisso tudo, a gente tem um pano de fundo para começar a obra do Primo Basílio. Aí chega o Basílio, né? Vamos falar do Primo Basílio, que o nome da Luísa, rico, bonito, boa pinta, conquistador, volta lá da França tal. E a Luísa é uma mulher que está entediada, porque quando ele vai trabalhar, e ela quer ver uma aventura, porque ela não aguenta mais. Aí o Basílio volta da França, como que não quer nada, vai convencer a prima gosta dele, porque eles tiveram um namorico ali na adolescência, eles dão uns pega, ninguém tá vendo, e depois tem um caso. Aí ela acha que, nossa, meu primo, vou ver um caso de amor, tava mais legal, tinha mais fogo que o caso com o Jorge. Só que a Juliana, aquela empregada rancorosa, mesquinha e outras coisas que o Essa de Queiroz classifica ela, já desconfiava que ela estava traindo o marido. Então, pega uma carta do Basílio e lê essa carta e descobre que está rolando uma traição. Aí começa as exigências, começa a rolar uma chantagem. Pede refeições melhores, pede melhor acomodação e começa a humilhar a Luísa. E isso faz com que a Luísa comece a ficar cada vez mais desgastada, mais doente, e transforma a Juliana na protagonista principal desse livro. E também mostra como as empregadas viviam muito mal. Como que a criadagem era muito maltratada. Morava num local que não tinha as mínimas condições. Dormia em colchão de palha, pra vocês terem uma ideia. E mostra como a realidade dessa empregada, da Juliana, era muito diferente da realidade de uma mulher burguesa como a Luísa. E aí, passando o tempo, com a Luísa doente e tudo mais, ela não aguenta mais as chantagens. Elas vão ficando cada vez pesadas, até que uma hora tentam pegar a Juliana, levar ela presa, e ela tem um aneurisma e ela morre. Juliana. E a Luísa tá totalmente livre daquela mulher e tal, só que toda aquela angústia, aquele desespero deixa ela muito doente e ela cai no fé. E você tem que se perguntar, né? E aí o Jorge? Não desconfia de nada, não, às vezes estava tudo isso aí, e aí? Bom, acontece que ao longo dessa história ele não desconfiava nem um pouco que está sendo traído. E aí, quando ele vê que a Luísa está bem doente, ele nota que tem uma carta, faz alguns meses ali, do Basílio. E é uma carta direcionada diretamente para a Luísa, ela é da França, e ele desconfia. E aí, sabe o que é mais interessante? Ele abre a carta e ele descobre que está sendo traído. E também descobre o quanto o Basílio sente saudades, quanto que ele quer ver a prima. E aí depois ele descobre o Jorge fica abaladíssimo. Só que o Jorge é um homem de bom coração, olha só. E ele perdoa a Luísa. E espera que a Luísa se recupere, dá todo amor, paga médico, tenta animar, tenta deixar feliz, e no fim ela morre. Depois da morte, o Jorge fica pistoladaço, tudo isso. Demite todo mundo, vai morar com o melhor amigo, vai morar com o melhor amigo. E sabe o Basílio, o primo que seduziu a Luísa e foi lá para a França?
Na verdade, ele não foi para a França coisa nenhuma, ou melhor, ele tinha fugido para lá, porque quando o relacionamento começou a ficar sério, ele estava com medo do Jorge pegar ele e ter que resolver as coisas. E a gente percebe que o Príncipe Basílio é um canalha, um galinhão, um homem desprezível pra caramba, porque aí avisam que a Luísa morreu. E ele nem se deu nada, nem se importou. Falou que era até melhor que quando ele voltasse, quando tinha voltado, era melhor que os amantes que ele tinha na França. E ele falou o seguinte: puxa, a Luísa era uma mulher tão, sei lá, sem graça, casada com qualquer, vivendo uma casa meio pobrinha. Deu uma esnobada. Na verdade, deu uma esnobada. E simplesmente falou que pegou ela porque tinha nada melhor para fazer. É isso. E no fim das contas, o Primo Basílio expõe a mediocridade de toda a burguesia, além de demonstrar que todo aquele romantismo dos livros, amor ideal, amor perfeito, amor sublime, nada disso de fato existe. E também é nessa segunda fase que Queiroz produz a melhor literatura dele. Porque ele consegue contar tudo que tem de bom na literatura que está acontecendo na Europa naquele momento e também trazer tudo isso aqui para a língua portuguesa. Agora, vamos falar um pouco da terceira fase. Porque, afinal de contas, de Queiroz não fica preso só no realismo. Acho que ninguém deles fica, pela verdade. Ele também vai tomar uma postura bem diferente em relação ao realismo e vai abraçar uma literatura com influências mais próximas do simbolismo. Essa influência simbolista é muito mais nítida na obra póstuma As Cidades Excetas, a qual ele procura falar sobre uma viagem, e essa viagem traz uma série de descobertas e autodescobertas para o personagem principal e também para o narrador. E com isso, o livro apresenta a sua melhor escrita, mas não é a sua melhor obra. Ela traz reflexões sobre as diferenças entre a cidade, que no caso é usado como referência de Paris, e o campo, usado como referência ao interior de Portugal. Com isso, a gente pode entender que o realismo em Portugal teve um papel de inovação, de transformação intelectual. Também é uma tentativa dos escritores trazerem uma mudança pelo bem do país. Uma vez que o romantismo foi, por muito tempo, uma estética predominante, que ainda tinha muita força em Portugal. Por isso é bem correto a gente dizer que essa fase do realismo é extremamente importante. Mesmo que muita coisa dela não prospere, e muitos dos autores deixem para trás esse desejo forte de mudança com o tempo. A sociedade portuguesa, ainda dentro de uma crise política muito forte, vai demorar muito para conseguir mais expressão artística que traga de volta o período de glória que eles almejavam. E apenas quando o simbolismo aparecer em autores como Camilo Peçanha, como Antônio Nobre, é que Portugal vai dar uma última tentativa para a literatura dar uma mudada, assim, aparecer de fato. Ufa. Espero de coração que vocês estejam comigo até agora, porque eu sei que essa aula é bastante longa, bastante demorada. Recomendo que vocês leiam pelo menos os contos de Queiroz, os poemas do Antero de Quintal, pois são muito importantes para que vocês entendam todas essas características do realismo português. Quando tratamos de realismo brasileiro, a história é um pouquinho diferente. Porque no caso do Brasil, não existem autores que precisam lutar contra o romantismo, mas autores que irão se opor ao romantismo mais naturalmente. Então é isso. Espero que tenham gostado da aula e nos vemos no próximo vídeo, no próximo momento. E um grande abraço para todo mundo e tchau!